Bem-vindo ao canal Contos de Outrora. Vamos explorar as lendas e mitos que foram passados de boca em boca e que sobreviveram por séculos na cultura popular. Prepare-se para ouvir contos antigos que ecoaram nas cidades, pequenas vilas e comunidades. Aqui é o lugar perfeito para aqueles que buscam uma dose de medo, mistério e nostalgia. A história de hoje é As Crianças da Estrada. Na década de 90, dizia-se que existiam crianças da estrada que perambulavam pelas estradas escuras durante as noites sem luar, pedindo carona para os motoristas de caminhão. Diziam que essas crianças tinham sido deixadas para trás pelos seus pais, e agora estavam condenadas a vagar pela estrada, sempre em busca de uma nova carona. Os motoristas que paravam para dar carona para essas crianças, muitas vezes sentiram um calafrio ao ver o rosto delas, que pareciam estar sempre tristes e assustadas. Alguns diziam que as crianças pareciam ter saído de outra época, com roupas velhas e desgastadas, como se tivessem sido abandonadas há muito tempo. A lenda fala também que se você parar na estrada durante uma noite sem lua e abrir a porta do seu ônibus ou caminhão é o convite perfeito para que uma dessas crianças apareça e entre no seu veículo. Diz a lenda que essas crianças são amaldiçoadas e que, se você não der carona, algo de ruim pode acontecer com você. Alguns motoristas contam histórias terríveis de acidentes fatais após alguém se recusar a dar uma carona para alguma criança da estrada. O relato a seguir é um relato real de um motorista de ônibus. Bem, eu sou um motorista de ônibus rodoviário e já vi muitas coisas estranhas em minhas viagens, mas o que aconteceu naquela noite foi definitivamente o mais assustador. Eu estava dirigindo por uma rodovia deserta quando senti uma vontade enorme de urinar, então decidi parar em um acostamento no meio da BR, próximo a uma isolada barraca de venda, dessas de beira de estrada. Assim que eu desci do ônibus, senti um forte arrepio, mas não pensei muito nisso e fui me aliviar. Quando eu terminei e me virei para voltar para o ônibus, vi uma criança onde fica o motorista. Eu fiquei perplexo e ainda pelo lado de fora do ônibus, imediatamente eu gritei para a criança, desce daí! Pois não é permitido ninguém naquele assento além do motorista no ônibus. Era um menino de cerca de 9 anos de idade, magro, de cabelos claros e olhos inchados. Quando perguntei o que ela estava fazendo ali, ele respondeu, e minha mãe mandou eu ficar aqui. Eu pensei que fosse apenas uma brincadeira da criança. Quando eu entrei pela porta ainda encarando a criança sentada no banco do motorista, eu perguntei aos passageiros quem era o responsável pela criança, mas ninguém respondeu. Então, perguntei novamente e só ouvi um silêncio ensurdecedor. Fiquei assustado e olhei para o lado em direção aos passageiros e todos estavam me olhando de forma estranha. Foi quando uma senhora perguntou, que criança? Quando percebi, a criança havia desaparecido. Senti uma mistura de aflição, vergonha e medo, fiquei sem saber o que fazer e apenas voltei para o assento do motorista, ainda trêmulo. Durante o restante da viagem, e até hoje não consigo parar de pensar naquela criança estranha e no arrepio que senti quando desci do ônibus naquela noite. Na época não tínhamos muitas informações como temos hoje em dia, eu não conhecia a história, eu não sabia que naquela noite que ao mandar a criança descer eu estava negando carona para ela. Espero que você tenha gostado desse antigo caso que compartilhamos aqui no canal Contos de Outrora. Se você gostou desse caso e quer ouvir mais histórias assustadoras, jamais negue uma carona para uma criança na estrada e não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se você conhece alguma história assustadora do passado que gostaria que contássemos aqui no canal, deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir. E nos vemos no próximo vídeo.